Olá você, meu amigo e minha amiga, telespectador e telespectadora da TV Educação. Está começando a partir deste momento o programa A Era do Medievo. Sou Ralf Costa e fico com você nesta edição. Contaremos com repórteres Pedro Jorge Coutinho, Geraldo, Vilmar Alves e entre outros repórteres que irão contribuir para esse contexto histórico da Idade Média, que vai do século X ao século XV. É importante falar que a música, nesse momento da história, esteve ligada principalmente à religião, que faz parte do contexto do cristianismo, e à Igreja Católica. Os principais temas musicais desse período estiveram relacionados a passagens bíblicas, vida de santos, rezas e orientações religiosas. Geralmente, essas músicas eram tocadas em igrejas, durante as missas e nos mosteiros cantadas pelos monges, como no caso do canto gregoriano. Mas também havia a música laica, não religiosa, que era tocada nas festas dos castelos, nas ruas e também em tavernas, espécie de bares. Álvares, procurei-te por toda parte, a aula começa em breve. Batista, senta cá. Tenho novidades. Lembra do meu romance? Pois bem, encontrei um fim. Que maravilha! Estou curioso, anda, cante logo. Como já sabe, estavam os 5 em uma taverna, como essa. Todos já contaram suas histórias. Muito bem, meu amigo telespectador e minha amiga telespectadora, muito obrigado por sua audiência aqui na TV Educação. Já estamos no ar com o nosso programa A Era do Medievo. Para contribuir conosco, convidamos o nosso repórter Pedro Coutinho, que vai falar sobre a literatura na Idade Média. Boa noite, Pedro Coutinho. Boa noite aos demais colegas, repórteres Ralf Costa, Vilmar Alves e ao Conde das Onças, ancestral do Conde dos Arcos, governador da Bahia. Repórteres medievos. Eu quero hoje deixar nos comentários do nosso programa algumas considerações a respeito da literatura medieval, produzida durante 10 séculos, do século V ao XV. Ela vai durar até o início do Renascimento. Eu, Petrus Lavoro, falando para vocês, porque esta literatura esteve marcada inicialmente pelo uso do latim, lembrando que isso é uma herança de Roma, e ainda por temas religiosos, históricos e amorosos. Religiosos como tudo nessa época medieval que vivemos. Históricos falando da história dos anjos, e amorosos. Daí é que vem o cancioneiro. Note que além do trovadorismo, já no século XII até o século XIV, o movimento literário de transição do humanismo está incluso na literatura medieval. O trovadorismo, esse que nós chamamos a atenção, foi um movimento literário que vigorou no período da Idade Média. Ele surge no século XI, na região de Provença, na França. Herança aí de Carlos Magno. Os criadores, os povos que depois originaram a França. Mais tarde se espalhou da França para o velho continente, o continente europeu. Já o trovadorismo português, esse de onde se origina o lamento do luso português. Fazendo uma ponte com o tempo presente, você vai ouvir na obra de Alceu Valença, por exemplo, ele, ao falar daquilo que a gente pode considerar as 3 raças, ele considera o índio caeté, guerreiro, os batuques africanos, também compõem a obra dele, e quando ele diz o lamento do luso português, é isso aí, pessoal.
é o trovadorismo. Parabéns, Pedro Jorge Coutinho, por sua belíssima participação, grande repórter aqui no programa A Era do Medievo na TV Educação. Pedro Coutinho, que é especialista nessa Idade Média. Muito obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho contaremos com a participação de mais um especialista, o Geraldo. Já, repórter Geraldo, falando sobre arte na Idade Média. Continua com a gente. Trovadorismo. Muito bem, trovadorismo se caracteriza como um estilo de época, o qual se manifestou na Idade Média. Dando continuidade à nossa programação aqui na TV Educação, convidamos você a continuar com a gente. Fica ligadinho, fica ligadinha, porque tem muito mais informações sobre a Idade Média aqui no programa A Era do Medievo. Um dos temas mais importantes, meu amigo telespectador e minha amiga telespectadora, são as canções travadorescas. Geralmente eram poemas satíricos ou amorosos, que eram musicalizados. Foi muito comum em Portugal durante os séculos XII e XIII. Sobre esse assunto e outros, convidamos o nosso repórter Geraldo para falar mais sobre a arte na Idade Média. Com você, Geraldo, boa noite! Boa noite a todos que fazem o Jornal Medievo. Eu sou o repórter Geraldinho Lucena e hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a arte medieval. A arte medieval foi desenvolvida durante a Idade Média, período compreendido entre os séculos V e século XV, sob a influência fortíssima da Igreja Católica, que prevalecia no período, e a arte medieval reproduzia os valores religiosos. A arte medieval foi uma arte essencialmente religiosa, marcada pela construção de templos, igrejas, mosteiros e grandes palácios. Ela se desenvolveu em um momento que a Igreja Católica influenciava, supervisionava e filtrava todas as produções científicas e também as culturais. Portanto, a arte medieval teve o papel de aproximar as pessoas da religiosidade. Sob a influência do clero católico, as principais produções medievais foram no campo da arquitetura, da pintura e da escultura. A maioria das obras de arte do período não tem autoria definida, pois o pensamento medieval pregava que o verdadeiro autor das obras não era o homem, mas sim Deus. Por meio dos seres humanos, expressava as suas ideias e vontades. A arte medieval foi marcada por dois estilos artísticos, o românico e o gótico, com as principais produções no campo da arquitetura, pintura e escultura. A arte medieval se destacou pela construção de igrejas, catedrais e grandes palácios. A arte nos séculos, século V, século XI, e século XV, as construções passaram a adotar alguns estilos diferenciados. Dentre eles, predominavam as construções em estilo românico, que apresentavam características como grandes arcos arredondados, paredes baixas e grossas, colunas grandes, janelas pequenas e interior pouco iluminado. Esse era o estilo românico. Era uma igreja com arquitetura mais baixa. Mais tarde, entre os séculos XII até o século XV, as construções passaram a adotar um novo estilo, que é o chamado estilo gótico. Esse estilo se caracterizou pelos arcos em formato ogival, janelas maiores,
E aí onde a gente pode destacar a questão dos vitrais, né? Janelas grandes, com aqueles vitrais, retratando algumas figuras da Sagrada Escritura, como também retratava a vida do dia a dia dos seres humanos. E também as paredes altas e interior iluminado. Essa iluminação era justamente dada pelos grandes vitrais, né? Retratando figuras religiosas. A pintura medieval era usada para ilustrar manuscritos e murais. Já as esculturas eram feitas a partir de metais, marfim e pedras para esculpir imagens que decoravam o interior desses grandes templos, dessas grandes igrejas, dessas grandes catedrais. A arte românica, predominante entre os séculos V e IX, o estilo românico prevaleceu na Alta Idade Média e recebeu esse nome porque estava associado, claro, à cultura romana. A arquitetura românica possuía construções feitas em pedras, em grandes pedras, né, esculpidas, e tijolos, e o teto feito em madeira. Devido aos incêndios que atingiam as construções, os tetos de madeiras passaram a ser substituídas por grandes abóbodas, gerando a necessidade da construção de paredes mais grossas e capazes de sustentar o peso do teto. A gente, aqui no nosso Brasil, nós temos um grande exemplo dessa questão da abóbada, a Catedral de São Paulo, né? Ela é um estilo neogótico e acima do seu teto nós podemos visualizar essa grande abóbada. Desse modo, a arquitetura, sobretudo de mosteiros e basílicas, se caracterizou pelo uso de arcos, volta perfeita e abóbadas, paredes grossas, poucas janelas e plantas arquitetônicas em formato de cruz. Tudo isso marcou a arquitetura românica nesse período medieval. As construções desse estilo relevaram o intuito principal de defesa, tanto as igrejas quanto os castelos. Com suas paredes grossas, com essas grandes paredes grossas, rochosas, a ideia era que tanto os palácios quanto as igrejas deveriam ser fortes e resistentes. E que de fato eram, né? Muito forte e muito resistente. Sobre a questão da arte gótica, apresentando mais leveza e abertura, a arte gótica marcou o período da Baixa Idade Média, compreendendo entre o final do século XII e o século XV. O estilo gótico apresentou uma arquitetura com edifícios mais altos e menos extensos. O surgimento das abóbadas de nervuras possibilitou a construção de igrejas mais altas e com longas torres. Olha aí, como eu havia falado, né? Um exemplo é a Catedral Metropolitana de São Paulo, a Catedral de São Paulo, e também a Catedral de Curitiba também tem essas grandes torres, né, góticas. Com o uso de pilares, a construção de paredes grossas com janelas estreitas foi dispensada, dando lugar à construção de paredes com grandes áreas de vitrais coloridos. A arquitetura das igrejas, dos castelos, das catedrais e dos mosteiros também seguiam o mesmo padrão. Os mosteiros, principalmente os beneditinos, né, eles seguiam esse padrão que as igrejas também seguiam, as catedrais. Todas eram construídas em formato vertical, com paredes mais finas, com aspecto leve
grande número de janelas, torre em formato de pirâmide, arcos de volta quebrada e ogivas. As construções elevadas e a verticalidade se tornaram as principais características do estilo gótico. Esse aspecto relevava a força da religiosidade, pois a ideia era a que quanto mais alto estivessem, estariam mais próximo de Deus. O estilo gótico nos dá essa representatividade. Quanto mais a construção da igreja, quanto mais alta, mais levavam as pessoas a ter esta certeza de que Deus estaria mais perto de cada um deles, né? Era isso que a igreja pregava, era isso que era predominado neste tempo medieval. Merecem destaques também na arquitetura gótica os vitrais, fotos de vidros e repleto de cores. É onde a gente vai falar agora sobre os vitrais. Tinham como principal temática a religião. No entanto, na escultura gótica, o realismo prevaleceu com a busca por aspectos reais e humanos das figuras de anjos, santos e personagens bíblicas. Inúmeras aulas que nós já tivemos, onde o professor Acácio destacou muito bem a questão das pessoas não terem acesso às Sagradas Escrituras, à Bíblia. Então a Bíblia era exposta nesses vitrais, eram expostas nas figuras, nos desenhos, em toda a igreja. Em relação à pintura gótica, merecem destaque os inúmeros vitrais, os painéis, os afrescos. No final do século V, no final do século XV, a pintura medieval passou a apresentar outras características que não observamos e que não foi observado ou não observou durante os momentos anteriores. Com características típicas do Renascimento, a pintura apresentou expressões emotivas e diversidade de cores. A vida cultural dos povos europeus passou por uma transformação após a desestruturação do Império Romano do Ocidente. Com o tempo, houve a fusão de costumes romanos e germânicos, dando origem ao feudalismo. Então, essa é a minha apresentação, falando um pouquinho sobre essa arte medieval, que se destacou na arte românica e na arte gótica. Boa noite a todos. Esta foi a minha apresentação. Muito bem, agradecemos a sua participação, Geraldo, sempre contribuindo conosco aqui na nossa programação, na TV Educação. Estamos seguindo com muito mais informações referente à Idade Média. A partir desse momento vamos falar sobre alguns instrumentos, a exemplo da flauta, que foi um instrumento de sopro feito com um tubo oco de madeira com vários furos. Essa flauta foi muito utilizada nesse momento da história, na era medieval, na questão da musicalização. Tinha também um instrumento chamado órgão, que era um instrumento musical grande com teclas e pedaleira. Na Idade Média, os órgãos eram bem mais simples do que os atuais. Sobre esses assuntos e principalmente sobre os autores principais, gostaríamos de convidar o Vilmar, repórter Vilmar, que vai participar conosco e contribuir muito aqui com a nossa programação. Boa noite, Vilmar! O repórter de hoje, Vilmar Alves, traz um tema muito relevante. Os principais autores do trovadorismo. Os principais autores do trovadorismo foram eles: Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, Dom Dinis I de Portugal, João Zorro, Paio Soares de Taveiros,
Paio Gomes Charim, dentre outros. De repente você aí do outro lado me pergunta: o que é trovadorismo? É um estilo de época surgido justamente na Idade Média. Nesse período histórico predominava o teocentrismo. A ideia que tinha era a seguinte: que Deus é o centro de tudo, pois a Igreja Católica, com seu poderio econômico e político, exercia total domínio no Ocidente. Nesse contexto, surgiram as caatingas trovadorescas ou provençais. Então surgiram essas caatingas. E quais eram as suas funções? As caatingas estão em complicações em diversos autores, chamadas de cancioneiros. Os principais cancioneiros são da Ajuda, o da Vaticana e o da Biblioteca Nacional. As cantigas de amor tinha como tema o sofrimento amoroso. As de amizade cantava a saudade do ser amado. Já as cantigas satíricas demonstrava a ousadia do trovador ao criticar a sociedade da época, em que o livre pensamento era combatido pela Igreja. Assim, na Europa, houve muitos trovadores, cujas obras chegaram até nós, como cantigas dos trovadores portugueses, Dom Dinis e João Garcia, dentre outros. Assim, relato os principais autores do trovadorismo. Agradecemos muito ao nosso repórter Vilmar por sua contribuição aqui no programa A Era do Medievo, aqui na TV Educação. E a partir de agora, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa A Era do Medievo. Agradecemos a todos por sua audiência. Forte abraço e até o próximo programa.